daquilo que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a palavra hoje do Senhor em 2 Reis, 2 Reis capítulo 20. Nós vamos ler ali do versículo 12 até o versículo 19. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 12 até o 19. Você que está sem a Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, mas é muito bom você trazer a palavra do Senhor junto com você, amém? Assim você consegue anotar e aquilo que o Senhor revelar para você. Gostaria que a igreja ficasse em pé. Você está pronto para receber hoje? Em nome de Jesus, que o seu coração esteja aberto. Fique atento com aquilo que o Senhor quer falar, com aquilo que o Senhor quer entregar. Eu tenho certeza que chaves serão liberadas e portas serão abertas essa noite, em nome de Jesus, amém? Aqui a palavra nos fala: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem sua casa, nem todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em sua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que te entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu geraste, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Até aqui. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez pela palavra. Senhor, a tua palavra está aberta, Pai, e nós, como os teus filhos, estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto para recebê-la. Senhor, que a nossa mente agora, Senhor, esteja aberta também, que não haja nenhum tipo de impedimento para que a tua palavra penetre, Senhor, nos nossos corações e na nossa mente. Senhor, que os teus filhos aqui essa noite não ouçam, Senhor, a minha voz, mas ouçam, Senhor, a tua voz que é poderosa. Nós clamamos a Ti, e que o Senhor nos guarde, e que o Senhor nos revele as coisas dos céus para nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, pode se assentar. Nós temos vivido um tempo muito bom e muito gostoso na igreja, onde palavras proféticas, estão sendo liberadas. Eu posso dizer para você que, durante esses 20 anos que foram completados na Igreja Resgate, é um tempo muito bom, tempo de profecias, tempo de coisas liberadas. E eu marquei algumas coisas aqui, as quais o apóstolo Edson já tinha falado no domingo, de algumas palavras que foram liberadas sobre nós. Eu gostaria de relembrar algumas delas. A pastora Iris, ela falou algo, quando nós tivemos aquele culto, no aniversário do apóstolo, todos lembram, que ela esteve aqui com o bispo Devanir, e ela falou ali que para nós seria um tempo de multiplicação de frutos, novos frutos, de nova colheita, e que a colheita seria ainda maior, a colheita que virá seria ainda maior. E é uma palavra profética que foi liberada sobre nós, sobre a igreja. O pastor Devanir, naquela mesma noite, falou que Deus tem um novo patamar para nós, e um patamar ainda mais alto. Você recebe isso? O Senhor tem um patamar para você, meu irmão, e um patamar ainda mais alto, mais amplo,
e ele ali falou uma palavra que ficou guardada no meu coração. Ele falou que nós estávamos entrando em um novo ciclo. E o apóstolo também, na quinta-feira passada, se não me engano, e agora também no domingo, ele falou de um novo ciclo para a igreja. O apóstolo Nuno nos ministrou como oficiais, ele lhe falou também que o Senhor estava dando para nós novas capas, novos mantos, novas vestes. E também estava dando para nós, como igreja, novos assentos, nova unção. E ele também ali falou de um novo tempo e falou também de um novo ciclo. Veja que esses homens, essas mulheres, eles não se conversaram entre eles. E o Senhor foi nos entregando coisas específicas. Mas esse novo tempo, esse novo ciclo, eles falaram, cada um deles falaram sobre esse tempo. E quando a gente fala de novo tempo, fala de novo ciclo, a gente também fala de novas portas. E ali o apóstolo Nuno, na rede de jovens, ele ministrou aqui os jovens, e ele falou ali de novos portais, de novas portas, lá em 2 Reis 4:8. E ele ali contou ali, né, leu para nós a história ali, então, do profeta Eliseu e da sunamita, onde essa mulher, ela fez um quarto na casa dela, para receber esse homem de Deus. E ali ela recebia, na verdade ele passava todos os anos na casa dela, e ela alimentava ele. E ela resolveu fazer esse local, esse quarto. E ali, então, ele entrega uma palavra para ela. E é muito bonito que ali, quando ele está entregando essa palavra ali para essa mulher, a sunamita ali, ela se coloca na porta. E a porta fala do novo tempo, fala dos novos portais. Pode ver que tudo isso está ligado entre si. Um novo ciclo, um novo tempo, uma nova porta. E é verdade, quando se inicia um novo tempo, portas específicas estão à disposição. E essas portas serão abertas em nome de Jesus. Mas nós temos que tomar muito cuidado como igreja e muito cuidado pessoal nosso com essas portas. Então eu gostaria de dizer para a igreja nessa noite, tome cuidado, não abra as portas para o inimigo. Fala para o seu irmão, não abra a porta para o inimigo. E por que nós não devemos abrir a porta para o inimigo? Entenda que esse novo tempo, ele vai marcar algo novo para nós. E essas portas que estarão disponíveis, e que já estão disponíveis para nós, cabe nós agora abrir ela. E vocês vão entender isso. Agora a questão é, se você abrir essa porta para o inimigo. E se você abrir essa porta para o inimigo, e entenda que o inimigo, ele sabe quem você é. Ele sabe da importância que você é para o reino de Deus nessa terra. Então não abra a porta para o inimigo, porque o inimigo sabe da tua importância, meu irmão. Lembre-se, o inimigo, ele não bate na porta de qualquer um. E isso é verdade, durante todo esse tempo, esses 20 anos de conversão, eu posso dizer que isso é verdade. O inimigo, ele é astuto, ele é esperto. Satanás é esperto, é astuto, ele é inteligente. E ele sabe quem você é. Ele sabe da tua importância. Ele sabe que você ama o Senhor Jesus. Ele sabe que numa quinta-feira, feriado, onde você poderia estar em qualquer outro lugar, você está dentro da casa dele, ouvindo a palavra dele. Ele sabe que você ora, ele sabe que você jejua. Então ele não vai bater na porta de qualquer um, ele vai bater na sua porta. E agora você tem que tomar cuidado, para não deixar que esse inimigo entre dentro da tua casa. Eu gostaria que você voltasse lá para a palavra, lá em 2 Reis 20:12, o versículo, ele nos fala exatamente assim, ele começa assim, nesse tempo, está marcado assim na sua Bíblia? Nesse tempo. Quando está falando aqui, nesse tempo, é um tempo determinado. E para que a gente entenda aqui o que está acontecendo, quando você lê aqui 2 Reis, né, o livro de 2 Reis, nós vamos ver que esse profeta Ezequias, ele era um rei muito bom.
E no contexto geral aqui, então Israel, a tribo, né, as tribos, as 12 tribos, elas estavam divididas em 2 reinos. Né, quem já fez aí panorama bíblico vai lembrar. O reino do norte e reino do sul. O reino do norte ali estava Israel com a sua capital Samaria. E o reino do sul, Judá, com a sua capital ali, Jerusalém. Ezequias era o rei de Judá. E a palavra nos fala que esse homem era um rei muito bom. Esse rei, ele tinha destruído, quando ele assumiu, ele destruiu todos os postes ídolos que estavam ali. Ele reconstruiu ali as coisas que estavam destruídas no templo. E ele levou o povo a se voltar novamente a Deus. E ele estava vivendo ali um tempo com o Senhor. Era um homem o qual o Senhor se agradava dele. Lá em 2 Reis 18:5, se você voltar um pouco, volta um pouquinho a sua Bíblia. 2 Reis 18:5. A palavra fala assim para nós: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante, nem entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Uau! Então a palavra do Senhor está falando assim, olha, esse homem, esse Ezequias, um homem de Deus, nem antes dele e nem depois dele haverá alguém como ele. Então era um homem realmente que ele amava o Senhor e ele tinha uma intimidade. E quando se você não tem como a gente pregar e falar toda a história dele, mas a gente vê que realmente o Senhor estava com ele em todo momento. E tem algo, 2 coisas, uma que eu vou falar agora, que marcou a história ali de Jerusalém, foi esse rei Ezequias que construiu um aqueduto, que está descrito também na palavra. Então, se você um dia, em nome de Jesus, for para Israel, como eu, minha esposa e muitos aqui já foram, você vai ter a oportunidade de andar dentro desse aqueduto, de 513 metros, que está debaixo da cidade de Davi. E esse local está descrito aqui na palavra, lá em 2 Reis 20:20. Então fala desse local, e quando você está em Jerusalém, você tem a oportunidade de caminhar por dentro desse aqueduto, onde ele levou ali a água que estava fora da cidade de Jerusalém, por baixo da cidade, até ali onde desemboca ali no tanque de Siloé. Então esse homem fez grandes coisas, mas teve um momento da vida desse homem, o qual ele adoeceu, e a palavra fala aqui, que ele adoeceu, ele teve uma doença mortal. E ali ainda, o profeta Isaías, ali entrega uma palavra muito dura para ele, e fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer daquela peste, daquela praga. E ali esse homem então, ele se volta ao Senhor, chora, clama, e o Senhor vê o choro dele, vê o clamor desse rei, e ali então o Senhor dá mais um tempo de vida para ele. Quem se lembra? O Senhor dá 15 dias de vida para ele. 15 anos. E agora está marcando um novo tempo na vida desse rei. Um novo tempo. Então, esse tempo agora de 15 anos. E a palavra então fala aqui, ó, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Então um novo tempo agora começou. Não há como eu pregar aqui porque que ele ficou doente, as causas da doença dele, fica para outra pregação. Mas eu quero que você entenda agora esse novo período, esse novo ciclo que começava agora na vida desse rei. Por isso que a palavra fala aqui, ó, nesse tempo, um novo ciclo. Esse ciclo agora, um ciclo novo de 15 anos. E nós temos que tomar muito cuidado. E ali, só para você entender, em 2 Reis 26, a palavra, ela fala, né, para esse rei: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Meu irmão, entenda uma coisa, que sempre quando se inicia um novo ciclo, essas portas estão disponíveis, e o diabo vai fazer de tudo para adentrar nesta porta, para arrombar essa porta, e fazer com que esse ciclo, o qual o Senhor está dando para cada um de nós, não se torne um ciclo bom,
se torne um ciclo ruim, se torne um ciclo cheio de amarguras, de dificuldades. Vocês estão entendendo? Satanás está à espreita. Então agora começa esse novo ciclo na vida desse rei. E Satanás, olhando agora, vendo tudo isso que acontecer, bispo Clodoaldo, e sabendo quem era esse homem diante do Senhor, ele vai tentar fazer algumas coisas aqui. E Satanás tenta fazer isso constantemente, diante desses novos ciclos. E lembre, nós estamos vivendo um novo tempo na igreja, um novo ciclo. E você tem que ficar atento com tudo aquilo que Satanás pode tentar fazer, para fazer com que esse ciclo seja um ciclo triste na sua vida. Mas você também tem que entender que isso só vai acontecer se você abrir a porta e deixar esse inimigo entrar. Eu quero dizer para você algo: com Deus não há perda. Com Deus não há perda. Aqui o bispo Devanir falou isso, e isso marcou o meu coração. Então, muitas pessoas passam por novos ciclos, onde abrem essas portas para que o inimigo entre. E a pessoa, muitas vezes, ela acha que esse novo ciclo começou, ela só está perdendo. Mas eu digo para você, meu irmão, que com o Senhor não há perda. Fala para o seu irmão do lado: com Deus não há perda. O inimigo, ele não adivinha quem você é. Então entenda agora, né? Quando nós olhamos aqui a palavra, está falando aqui que esse rei, quando chegou ali, esse rei enviou cartas e presentes ao rei Ezequias. Fica atento. O inimigo sabe quem você é. Ele sabe muito bem quem é você diante do Senhor. Ele não vai chegar nessa porta, pastora Simone, e bater o pé e entrar com forças. O inimigo sabia muito bem que era o rei Ezequias. E ali ele manda a carta. Nós não sabemos, a palavra do Senhor não nos fala o que estava descrito aqui naquela carta. E também manda presentes. E muitas pessoas têm se desviado, têm deixado de viver aquilo que o Senhor tem para a vida delas, o novo do Senhor, porque se encantam com cartas e presentes do inimigo. A gente olha para a igreja. Quantas pessoas deixaram a fé, deixaram a igreja, deixaram de viver o novo e o renovo em suas vidas, porque receberam cartas e presentes do inimigo. Meu irmão, o inimigo é astuto, ele é esperto, ele vai mandar carta, ele vai mandar presentes. E assim foi o que aconteceu com o rei aqui, Ezequias. Então ele fala aqui, nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presentes a Ezequias, porque soube que estivera doente. Lembre-se que esse filho do rei que mandou essa carta, esse presente, sabia quem era Ezequias, sabia que ele estava doente. Lá quando você vai ali em Isaías, também conta essa história. E este rei, o rei da Babilônia, também sabia quem era o Deus de Ezequias. Sabia dos grandes feitos ao qual esse homem tinha passado. E para que a gente entenda essa história, por que esse rei da Babilônia chegou até ali, nós temos que entender que durante esse tempo, a gente sempre olha para a Babilônia como um povo extremamente poderoso, não é verdade? E eles foi um reino extremamente poderoso. Mas antes dos babilônicos serem poderosos, os assírios foram mais poderosos ainda. E eles levaram primeiramente o reino do norte para o cativeiro. E aqui em 2 Reis, quando você está aqui estudando a palavra, você vai ver que também eles desceram até o reino agora do sul e sitiaram várias cidades de Judá. E Ezequias até pagava tributo para esse rei. Então agora, esse rei da Babilônia, sabendo que a Síria era extremamente forte, ele tenta agora se juntar com o rei Ezequias. Mas por que ele queria se juntar? Por que ele queria fazer aliança? Meu irmão, entenda que durante novos ciclos, Satanás vai tentar fazer aliança com você. Coisas do mundo, para que você não viva o sobrenatural do Senhor sobre a tua vida. E você tem que ficar muito atento a isso. Eu gostaria que você abrisse a palavra lá em 2 Reis 19:35. 2 Reis 19:35. Aqui a palavra vai falar para nós a destruição do exército assírios.
E aqui o rei da Babilônia sabia muito bem que era Ezequias. Olha que a palavra fala para nós. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. A palavra que nos fala que Ezequias não precisou ir para a guerra. O anjo do Senhor foi enviado a esse campo, esse arraial, e matou 185.000 homens. O Senhor tem feito isso por nós todos os dias, meu irmão. Ele tem enviado anjos para nos defenderem. Muitas vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo, mas o mundo espiritual está agindo a todo momento. E o Senhor está dando ordem aos teus anjos para te guardar, para te defender. E você não precisa nem levantar a tua mão, tão poderoso quanto é o seu Deus, o meu Deus. Quando você sai para trabalhar, quando você está diante de uma situação, lembre-se que o Senhor sempre estará enviando anjos para te defender. E o rei da Babilônia sabia muito bem, uau, o Deus dele matou 185.000 guerreiros. Quem sou eu perto de Ezequias? Então eu vou fazer aliança com ele. E foi o que aconteceu. Então esse homem agora, ele recebe todo esse povo na casa dele. Nós temos que entender, meu irmão, que durante esse novo tempo que a igreja está vivendo, você tome cuidado. Tome cuidado com as tuas portas. O inimigo vai tentar entrar ali, com palavras lisonjeiras, através do seu celular. É um oi fora de contexto. É na rua um elogio para a esposa, para o marido, para a namorada, para o namorado, para o noivo. É dentro do seu trabalho uma proposta indecente, a qual você pode ter ganho, um lucro, isso sendo roubo ou furto. Ele sempre vai tentar fazer uma aliança com você. E se você abrir a porta, ele vai entrar. E ele vai se aliançar. E sempre quando se aliança com o inimigo, não há vitória. Sempre vai ter perdas e sempre vai ter derrotas. E o que nós temos que entender também, que hoje, né, o tempo que a gente vive, esse novo tempo, a igreja tem se esquecido quem é Satanás. Muitos têm se esquecido quem é ele. Ele é o nosso inimigo. E o mundo tem plantado como Satanás, ele é ruim, mas ao mesmo tempo ele é bom. E muitas pessoas têm sido levadas cativo através dessa ideia. E nós temos que tomar cuidado porque, meu irmão, da mesma maneira que ele fez o homem cair, lá no Jardim do Éden, ele vai fazer você cair da mesma maneira. Ele nunca se tornou bonzinho, ele nunca foi bom. A palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então você tem que tomar muito cuidado para não fazer aliança. Mas também você tem que entender que ele está à espreita, ele está ao derredor. Quando a gente olha para a vida de Jesus, quando Jesus teve fome, no final dos dias de jejum dele, a gente olha ali e vai ver a tentação de Satanás. E ele vai usar a palavra de Deus. Olha só, Satanás, perante o Senhor Jesus. Ele não sabia quem era o Senhor Jesus? Sabia ou não sabia? E ali ele tenta o Senhor. Quanto mais ele vai fazer com você, meu irmão. Ele sabe a palavra muito melhor que qualquer um homem nessa terra. E você não pode esquecer que ele está à espreita. Eu, quando me converti, quando ouvi a palavra, eu ficava pensando, olha, várias palavras já foram durante esse tempo falando de portas. E eu pensava assim, eu não posso abrir a porta para o inimigo. Porque se eu abrir a porta para o inimigo, ele entra. E ele vai me destruir. Ele vai me roubar novamente. A palavra nos fala e nos alerta aqui. Eu gostaria que a gente entendesse que nós não precisamos ter medo do diabo. Mas também nós não podemos viver como se ele não existisse. E hoje, muitos têm vivido como se o diabo não existisse mais. Ele não fizesse mais mal, viu, pastora Vilza? As pessoas têm vivido dessa maneira no mundo. Mas a palavra lá nos fala assim, Lucas, não precisa abrir. 22, 31 e 32, entenda, meu irmão. Ali, quem está falando ali, o Senhor, ele está falando ali sobre perdão. E ele fala assim, Simão, Simão,
eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O Senhor está falando, Simão, Simão, Satanás te requereu para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor está falando para ele. E que em nome de Jesus o Senhor aumente a tua fé. Porque o inimigo ele quer fazer isso com você, meu irmão. Quer peneirar você como trigo. Lá em Jó 1, 7, 8, a palavra nos fala, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. E ele continua fazendo isso da mesma maneira. Passando em frente às portas, os novos ciclos, todos os dias passando em frente às portas, está rodeando a terra e passando por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Da mesma maneira que Satanás, ele olha, nós temos um Deus que nos conhece muito mais. Nós temos um Deus que te conhece, meu irmão, que te guarda, e que envia os teus anjos, os anjos dele para te guardar. Em 1 Pedro 5,8, a palavra também nos fala, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tome cuidado, não abra as portas do seu casamento, não abra as portas da sua finança, não abra as portas das suas conquistas, da sua casa, dos seus filhos, para o inimigo, porque se ele entrar, ele vai destruir. E nós vamos ver o que aconteceu agora com o reinado desse rei. Não abra a porta para o inimigo, porque ele irá tentar destruir a tua casa. Primeiramente, não abra a porta para o inimigo, porque ele sabe quem você é. Você é um filho de Deus. Amém? Não abra a porta do inimigo, porque ele vai tentar destruir a tua casa. Muitas pessoas tiveram as casas destruídas. Irmãos nossos, que abriram a porta para o inimigo, e o inimigo adentrou, e destruiu a família inteira, destruiu a geração, destruiu as finanças. Nós temos vários casos na igreja. Tome cuidado, meu irmão. Mas, para que você entenda o que está acontecendo, nós fomos ministrados esses meses atrás, falando de uma mente renovada. E o Senhor, quando eu estava ali, estudando a palavra, eu pensei assim, Senhor, mas como nós vamos saber se é o inimigo que está batendo a nossa porta? Ou se não é o Senhor? Porque isso é uma pergunta difícil, não é? Como você sabe? E ali eu perguntei, Senhor, me ensina a discernir quem está do outro lado da porta. E a gente só consegue discernir se nós tivermos realmente uma mente renovada. Porque se você não tiver uma mente renovada, a pessoa vai bater na porta e você não vai saber quem é que está batendo. E a palavra, ela fala aqui para nós, e já já nós vamos ler. Ali em Romanos 12, 1 e 2, no versículo 2, no versículo 1 a palavra fala, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E quando ele fala aqui, não conformeis com esse século, essa palavra século, quando a gente também olha para a Babilônia, e a Babilônia também significa o mundo, e o mundo aqui também está apontando para o mundo. Então o século está apontando para o mundo. A Babilônia também, ela aponta para o mundo. E a Babilônia, o significado um dos significados e símbolos, é símbolo de degradação moral, de idolatria e de materialismo. Uau! Só que nesse novo ciclo, Bispo Clodoaldo, de Ezequias, ele abriu a casa dele para o inimigo. Os mensageiros ali da Babilônia chegaram, mandaram cartas, mandaram presentes. E ali então
eles entraram na casa. Volte para mim novamente, 2 Reis 20, lá no versículo 13. A palavra fala assim: Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, a especiaria, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem todo o seu domínio, no domínio de Ezequias, que Ezequias não lhes mostrasse. Puxa, esse homem que andou com o Senhor, que ganhou 15 anos de vida, que poderia fazer tudo diferente. Lembre-se, ele foi um homem temente a Deus. Mas, nesse período, ele abriu a casa para o inimigo, para os mensageiros. E ele mostrou tudo que ele tinha no seu reino. Os utensílios, as especiarias, os arsenais. E nós vamos ver, se você continuar estudando a palavra do Senhor, a gente vai ver que vai chegar um momento que Babilônia vai se tornar extremamente poderosa. E vai levar toda Judá para o cativeiro. Meu irmão, a porta, ela tem um significado muito forte na palavra do Senhor. Quando nós vamos em Jerusalém, nós vemos lá várias portas. E a porta, ela sempre teve um significado importante na palavra do Senhor. Lá em Gênesis, não precisa abrir, capítulo 23, versículo 17, Deus abençoa Abraão e diz ali para a descendência dele, que ele possuiria a cidade dos inimigos. E como uma cidade era fortificada antigamente? Tinha os seus muros e tinha as suas portas. O inimigo só conseguia adentrar na cidade quando destruía portas. Meu irmão, o inimigo só vai conseguir entrar no meio da tua vida se ele entrar pelas portas. Ele não vai pular o muro, ele vai entrar pela porta. A porta tem um significado importante. Se ele destruir a porta, ele entra na cidade. Lá em Gênesis 24:60, o irmão de Rebeca também abençoa ela e diz que a descendência dela possuiria as portas dos seus inimigos. E quando você vai a Israel, você vê todas as portas. Meu irmão, o inimigo bateu na porta, você abriu, ele vai entrar. E quando ele entrar, ele terá autoridade agora, dentro desses muros, dentro da tua vida, para abrir e fechar as portas que ele quiser. Os inimigos, quando destruíram as cidades fortificadas, derrubaram as portas, queimaram as portas. E se ele entrar agora, ele constrói a porta que ele quer, ele abre e fecha a porta que ele quiser. E você tem que tomar muito cuidado, porque Ezequias fez exatamente isso. Abriu as portas, mostrou todo o seu tesouro, mostrou tudo que ele tem. E tem pessoas que têm vivido dessa maneira, amam o Senhor, estão na igreja, são fiéis, mas constantemente têm abrido as suas portas. E o inimigo tem entrado e destrói. Essa semana, teve uma pessoa que nos ligou em casa, a qual estava vendo o demônio dentro de casa. A primeira pergunta que a minha esposa fez: tem brecha? Houve brecha? Para que o demônio se instalasse dentro do teu quarto? Ninguém entra dentro do quarto se abrir a porta. Meu irmão, pode ter certeza disso. Então nós temos que nos avaliar. Será que eu abri alguma porta para o inimigo? Será que aquilo que está acontecendo na minha vida não está fazendo com que eu prospere? O inimigo sabe que nós, como igreja, nós estamos passando por esse novo ciclo, esse novo tempo, essa nova estação. E ele vai tentar destruir isso. E se o inimigo entrar, ele vai destruir. Lá em Apocalipse 3:20, a palavra nos fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Uau! Aqui está mostrando, meu irmão, que se você não tiver uma mente renovada, quando o inimigo bater na sua porta, você não vai saber quem é. A palavra fala aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Não há possibilidade de você reconhecer a voz do Senhor, se não for através da palavra, meu irmão.
Você pode ouvir um pregador na internet, você pode assistir pregações, tem pregações lindíssimas. Mas se não for através da palavra do Senhor, você não vai conseguir distinguir se é o inimigo ou se é o Senhor que está batendo ali. E se o Senhor bater, e Ele bate todos os dias, nós devemos abrir a porta para Ele. Está recebendo? Lembre-se desse novo tempo. Cuidado a abrir a porta para o inimigo. Lá em 2 Crônicas, abre para mim, por favor, 2 Crônicas 32, no versículo 31. 2 Crônicas 32, versículo 31. A palavra fala assim para nós. Contudo, abriram? Amém. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, olha o que está acontecendo. Eles queriam informações dos prodígios. Que prodígios que eram? A guerra que tinha sido vencida, esse novo ciclo, os 15 anos de vida que o Senhor tinha dado ao rei Ezequias. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que lhe estava no coração. Essa palavra aqui, contudo, ela significa contudo, porém. Porém, o rei Ezequias, sendo um homem de Deus, um rei bom, descrito na palavra, a palavra fala que ele era um rei bom, contudo, ele recebeu esses mensageiros, ele abriu a porta dele. E a palavra fala aqui que o próprio Senhor o desamparou. Meu irmão, nós não podemos correr esse risco. O Senhor nos ama. Mas aqui o Senhor desamparou, a questão não foi abandonar ele. Foi para mostrar o que estava dentro do coração de Ezequias. E um homem que tinha amado, tinha andado com o Senhor. E agora nesse novo ciclo, ele se esquece quem era o Senhor. O Deus de Israel. Ele se ensoberbece. Os estudos mostram isso. A palavra nos mostra isso. Do momento que o Senhor dá 15 anos de vida para ele, ele recebe esses mensageiros. A palavra mostra aqui que ele não fala do Deus de Israel. E ele mostra tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, que o Senhor tinha dado aos seus pais, a Davi, mas ele não fala, e ele teve a oportunidade, mas não falou, que ele só conseguiu isso, porque o Deus de Israel tinha dado para ele. Lembre-se, meu irmão, o Senhor, Ele abre novos ciclos na sua vida, para que você também fale da palavra do Senhor, para que você mostre para o mundo. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, como você está bem hoje, como o seu casamento é abençoado, como você é uma pessoa abençoada, e você não pode perder a oportunidade de falar assim, toda honra ao Senhor Jesus, porque foi Ele que me deu. E hoje eu tenho muito orgulho de falar, hoje nós somos do Ministério de Casais, eu e minha esposa, um dos líderes do ministério, e hoje eu tenho um casamento abençoado, porque foi Ele que me deu. Foi Ele que fez, foi Ele que restaurou. E o Senhor estava dando essa oportunidade ao rei Ezequias, porque antes também ele tinha se ensoberbido o coração dele. E ele se esquece. Meu irmão, nunca se esqueça de quem é o seu Deus. Nunca se esqueça da palavra, nunca deixe de ler a palavra, de meditar. O Senhor te ama, amém? Nós não podemos nos esquecer de quem Ele é. E, para a gente terminar, para a gente poder orar, eu falei aqui que a gente não pode abrir a porta para o inimigo. Amém? Porque o inimigo, primeiro, ele sabe quem é você. Ele quer destruir a tua casa. E, principalmente, ele quer fazer com que você esqueça de quem é seu Deus. Se você fizer aliança com o inimigo, ele vai plantar coisas na sua vida, para fazer você se esquecer quem é o seu Deus. Ele tem duas maneiras de fazer isso. Te dando riquezas, dando glórias a você, colocando coisas na sua mão, que não são de Deus. Ou ele vai fazer você passar por extremidade, por problemas extremos, por dificuldades extremas, para que você olhe e fale, Deus não existe, o Senhor não me ama, eu não tenho pai. E aqui aconteceu exatamente isso. E aqui eu estava orando ao Senhor, o Senhor me falou o seguinte, uma mente renovada é empoderada pelo Espírito Santo de Deus. E uma mente destruída, ela é empoderada pela carne.
esse homem, esse rei, estava passando um novo ciclo, mas a mente dele não foi renovada. Infelizmente, a mente do rei Ezequias não foi renovada. Volta para 2 Reis, por favor, lá no capítulo 20, 14 e 15. Ali quando ele recebe esses homens na casa dele. Ali quando agora o profeta Isaías chega até ele. Ele vai fazer ali duas perguntas para ele. 2 Reis 20, 14 e 15. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram na tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo o que há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não os lhe mostrasse. Ele quis mostrar ali quão poderoso era ele como rei. Tudo aquilo que ele tinha, os arsenais, tudo aquilo que ele poderia combater também a Assíria junto com os babilônicos. Loucura dele, nem sabia que tinha aberto o reinado dele para o inimigo. E o inimigo então passou a conhecer e saber quem era Ezequias. O diabo, ele só tem a menção de quem você é. Quem conhece você a fundo é o Senhor Jesus, meu irmão. É Ele que te conhece, conhece o teu coração, conhece a tua mente. O diabo não tem esse poder de conhecer a tua mente, só o nosso Deus. Só o nosso Deus. Aquele que se esquece do Senhor, ele não tem discernimento das coisas de Deus. Aquele que esquece do Senhor, ele se ensoberbece. Aquele que esquece do Senhor, ele não tem discernimento. E aqui uma coisa muito triste vai acontecer no final dessa história. Esse homem que andou, esse rei Ezequias que andou com o Senhor, que esqueceu de quem era o Senhor, foi apagado isso. Quando a gente olha aqui, parece que isso foi apagado da mente dele. Algo triste acontece, porque ele deixa de ter discernimento. Meu irmão, pode ver, a pessoa que se afasta de Deus, ela não tem discernimento, porque ela pensa como o mundo, ela pensa das coisas da carne. E às vezes você tenta falar para ela as coisas do Senhor, e é como se tivesse deletado, ele não soubesse mais quem era, ele se esqueceu dos grandes feitos do Senhor na vida dele. E foi o que aconteceu aqui, e é o que acontece todos os dias. Por isso nós temos que vigiar, para que a gente não se esqueça do Senhor, para que a gente não deixe de ter discernimento das coisas de Deus. 2 Reis 20, de 17 a 19, a palavra fala assim, aqui quem está falando é o profeta Isaías. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Isaías ficou extremamente triste. Lembre-se, ele era um profeta. Eu acho que a vontade dele é falar assim: eu não acredito, rei, que o Senhor fez isso, que abriu a tua casa aos babilônicos, que abriu a tua casa aos inimigos. Olha o que o Senhor fez. Eu creio, talvez, que ele tenha até falado isso, eu não sei. Olha lá, ele matou 185 mil. O Senhor que reconstruiu os templos, o Senhor que fez o aqueduto, que fez grandes coisas, derrubou os postes ídolos da terra, e deixou o inimigo entrar dentro da tua casa, abriu as coisas para o inimigo. Meu irmão, entenda que o Senhor está falando conosco essa noite. A palavra ainda fala assim: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que tem tesourado teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus filhos que tu geraste tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ele não entendeu. Não existia mais discernimento nesse rei. A palavra estava falando assim: olha, tudo que você tem, rei, tudo que você tem vai ser levado à Babilônia. Os teus filhos serão eunucos na Babilônia. Sabe o que é um eunuco, né? Imagine, falando para a sua geração, que os teus filhos seriam eunucos. E aqui ainda o rei fala: boa é a palavra do Senhor que dissesse, pois pensava haverá paz e segurança em meus dias. Ele não tinha mais discernimento. Ele só pensou nos dias dele, porque o Senhor já tinha liberado essa palavra profética, que o rei da Síria não iria tomar o reinado dele.
Ele só pensou então nesses 15 anos de vida que ele tinha. Eu terei paz durante esses 15 anos. E ele se esqueceu de toda uma geração que depois foi levada para a Babilônia. E quando você olha em Daniel 1:1, lá a palavra vai nos mostrar. Coloca aqui na tela para mim, Daniel 1, versículo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 7. A Daniel, no finalzinho do versículo, ele está falando ali que mudaram-se o nome deles. A Daniel deu o nome de Belsazar, Ananias de Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Essa foi a geração que foi levada cativa à Babilônia. Tudo porque um rei se esqueceu, abriu a porta da sua casa para o inimigo, fez aliança com o inimigo, se esqueceu quem era Deus e mudou uma geração inteira que foi levada cativa. Nós temos que tomar muito cuidado, igreja. Eu como pai, como pastor, tenho que tomar muito cuidado, porque se eu abrir a porta e fizer aliança, a minha geração pode passar por isso. A sua geração, meu irmão, pode passar por isso. A tua empresa pode passar por isso, o teu casamento pode passar por isso. É por isso que Satanás, ele anda de redor. Novos ciclos, novas portas. Para quem você vai abrir a porta? Pergunta para o seu irmão, para quem você vai abrir a porta? Fala para ele, não abra a porta para o inimigo. Amém? Eu gostaria que você se levantasse. Não abra a porta para o inimigo. Ele sabe da tua importância. Ele vai tentar destruir a tua casa. E ele vai tentar te fazer esquecer quem é o teu Deus. Nós estamos próximos da unção das casas. Lembre-se que esses homens e mulheres que estarão passando pelas casas não são mensageiros da Babilônia. Amém? São mensageiros do Senhor nessa terra, que estarão levando a unção para a sua casa. Então, durante esse período que você jejue, que você esteja com o seu coração alegre para receber esses homens de Deus ali. Que palavras sejam ali, na verdade, decretadas sobre a tua casa, sobre a tua família. E que você entenda e ouça a voz do Senhor. É Ele que bate a porta. Se não for Ele, meu irmão, não abra. Não deixe o inimigo adentrar dentro da tua casa. Amém? Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Amém? 21h30. Eu gostaria de chamar os pastores. Nós temos um tempinho, 10 minutos. Pastores, por favor, venha para frente. Feche os seus olhos agora. Eu, na minha vida, antes de da minha conversão, e até durante a minha conversão, por falta de discernimento, por falta de cuidado, às vezes por tentar fazer com que as coisas andassem de maneira rápida, eu abri as portas para o inimigo. E aí, quando eu abri as portas para o inimigo, ele sempre trouxe uma destruição. E talvez você esteja aqui dentro essa noite e você esteja passando por isso. Você esteja olhando, ouviu a palavra, e você esteja passando e pensando assim: eu acho que eu abri a porta para o inimigo. Eu acho que o inimigo adentrou dentro da minha casa. Eu acho que ele está causando a destruição disso aqui. Eu estou tentando lutar. Ou dentro da minha casa, dentro dos meus negócios, dentro da minha família. Outras portas foram abertas, portas que não foram construídas pelo Senhor, que não foram colocadas ali pelo Senhor, mas pelo inimigo. E se você tem sentimento que você não se sinta envergonhado, lembre-se, você está no local seguro, você está na casa do teu Pai. Se você tem esse sentimento dentro do teu coração, eu gostaria que você colocasse isso diante do Senhor. E se você sentir no teu coração
venha para frente, para que os pastores possam ungir a tua cabeça, para que possam orar por você, e derrubar esse inimigo que adentrou dentro da casa. Não se sinta envergonhado, não perca a oportunidade. Olha para a palavra do Senhor, o que aconteceu com o rei Ezequias. Você não precisa ter medo. É noite de conserto. É noite de entender que existem portas a qual você só pode abrir para o Senhor entrar. Mais ninguém. E se você tem sentimento que você abriu essa porta, seja no meio das suas finanças, seja no meio do seu casamento, na sua casa com os teus filhos, se essas portas foram abertas, nós não queremos, você não precisa falar por que você abriu essa porta, qual foi a intenção, mas ela foi aberta. Venha para frente, para que a gente possa orar por você, para que em nome de Jesus esse inimigo seja derrotado e saia deste local. A palavra nos fala lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a porta, ela tem um significado importante na palavra do Senhor. Que sejam restabelecidas essas portas nas tuas vidas essa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor trouxe aqui os teus filhos nessa noite, ó Pai, de feriado. E nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, e como igreja agora, Pai, nós pedimos, ó Deus, perdão se por algum momento das nossas vidas nós abrimos as portas, ó Deus, da nossa vida, da nossa casa, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos para o inimigo. Senhor, nos perdoa, Pai, porque se em algum momento da nossa vida nós mostramos os nossos tesouros, nós mostramos as especiarias, os arsenais para o inimigo entrou ali, roubou e causou algum dano, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, e que sejam restabelecidas, Senhor, esta noite, essas novas portas. Nós cremos, ó Pai, que nós estamos passando por um novo ciclo, Senhor, na igreja, e no meio desse ciclo, Senhor, o Senhor tem, ó Pai, nos colocado portas ao nosso dispor, portas ao qual o Senhor irá abrir para nós. Nós colocamos isso diante de Ti. Senhor, nos ajuda a ter discernimento ao abrir cada uma dessas portas, e que essas portas que estão disponíveis a nós, que nós possamos abrir, Senhor, com o Teu poder, o poder do Espírito Santo de Deus, que opera em cada um de nós. Senhor, nós queremos Te agradecer, nós glorificamos o Teu santo nome, porque um dia o Senhor bateu a nossa porta, e nós abrimos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a salvação, e o Senhor habita dentro de nós. Um dia nós abrimos as nossas portas para o Senhor, e o Teu Espírito Santo habita em nós. Somos hoje a Sua casa, Senhor. Senhor, ajuda os Teus filhos. Senhor, eu declaro agora novas portas sendo estabelecidas. Meu irmão, continua com os olhos fechados. Novas portas sendo estabelecidas. Portas sendo reconstruídas, para que o inimigo não adentre mais ali. Senhor, e nós anulamos, ó Pai, qualquer palavra do inimigo. Esteja por terra agora em nome de Jesus. Toda intenção de Satanás. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa geração, ela não será cativa, não será levada cativa. Senhor, se nós erramos em abrir as portas para o inimigo, Senhor, nós clamamos agora a Ti, Senhor, e nós declaramos que não serão cativos, porque o Senhor já nos deu a liberdade, o Senhor já nos salvou, e nós agora retiramos da mão do inimigo tudo aquilo, Senhor, que ele roubou de nós. Que seja entregue agora para os Teus filhos esta noite, em nome de Jesus.
Se alguém aqui abriu a porta e foi roubado pelo inimigo, nós declaramos agora como igreja, em nome de Jesus, nós entramos agora, Senhor, nessa batalha, nós entramos agora, Senhor, no campo do inimigo, e nós agora requeremos, nós pegamos da mão do inimigo tudo aquilo que ele pegou, e que seja entregue nas mãos dos teus filhos essa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Coisas que eram para ser conquistadas, sonhos, ó Deus, que sejam entregues agora, que sejam colocados, ó Deus, nas mãos dos teus filhos. E nós declaramos aqui que o inimigo não vai mais adentrar a nossa porta, porque o Senhor vai nos dar discernimento para isso. Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o teu povo, Senhor, tenha realmente uma noite e um final de semana abençoado. Que eles possam, Senhor, ter o discernimento e verem nesse novo ciclo as novas portas, a qual o Senhor colocará diante de cada um deles. Senhor, obrigado por essa noite. Nos leve em paz, nos dê uma noite de descanso. E eu clamo pelos teus filhos que assim, quando eles colocarem a cabeça no travesseiro, logo eles peguem no sono e eles descansem, e que eles saibam que o dia de amanhã pertence a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Glorificado seja o Teu santo nome por tudo. Leva os Teus filhos em paz para casa. É o que eu lhe peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Que você tenha uma noite, uma semana abençoada. E lembre-se, não abra a porta para o inimigo, amém? Se você precisa de oração, você pode descer. Nós estaremos aqui, os pastores, presbíteros e diáconos, e nós estaremos orando por vocês, amém? Deus abençoe a igreja.